Na contramão de tudo que estão dizendo em todos os canais, o blog do Gilmar Ferreira traz uma entrevista com o Edu Gaspar, ex-dirigente do Arsenal, e que aponta que o John Textor está seguindo o mesmo caminho do Arsenal na Inglaterra. Mas, Manel, do Arsenal? Como assim? Para quem não se lembra, o Arsenal, há poucos anos atrás, liderava o campeonato inglês, até que em algum momento a coisa degringola, eles deixam muitos pontos pelo caminho, muito semelhante à temporada de 2023 do Botafogo, e eles acabam perdendo o campeonato inglês para o Manchester City. O John Textor, no mesmo ano de 2023, ele rodou um técnico atrás do outro quando o Luiz Castro saiu do time. E é justamente essa experiência que faz com que ele, nesse momento, entenda que só trocar o treinador não vai resolver o problema do Botafogo. Ele trouxe Caçapa, depois Lúcio Flávio, depois Bruno Lage, depois Thiago Nunes, e o Botafogo perdeu o campeonato. O Textor já tem a experiência de que rodar treinador não resolve. Pelo contrário, é sempre você fica preso a um eterno reinício de trabalho. Os treinadores que chegam sempre têm a desculpa de que não montaram aquele elenco, não compraram aqueles jogadores, são jogadores que são desalinhados às suas filosofias de jogo, jogadores muitas vezes que estão lesionados, departamentos médicos lotados, e aí o treinador fica ali sem muito ter o que fazer, sem tempo para pré-temporada, sem tempo para treino. O que o Arsenal fez naquela oportunidade? Diante daquele vexame histórico da entregada de título que eles deram para o City. Ao invés de, pelo caminho mais fácil, de escutar a torcida e demitir o Arteta, o Arsenal renovou o contrato do Arteta por mais 3 anos. E nas próximas janelas, o Arsenal foi contratando jogadores que se alinhavam às ideias de jogo do Arteta. Tem vários pontos aqui, mas o principal é que o Textor apontou o Botafogo nessa direção. Quer você goste, quer você não goste. O primeiro ponto que me chama a atenção é, beleza, o Arsenal fez isso para o Arteta, que é um baita de um treinador. Será que vale a pena fazer isso para o Renato Paiva? Fica a dúvida. O Textor, com a sua visão de futebol, acredita que sim. O Textor pode estar certo, o Textor pode estar errado. Mas é muito claro que o Botafogo vai seguir o caminho do Arsenal. Arsenal que eliminou o Real Madrid, é semifinalista da Champions League e faz uma baita de uma temporada mais uma vez. Então, o Edu ele deu uma entrevista recentemente dizendo que essa boa fase do Arsenal se deve ao entendimento da diretoria sobre renovar o contrato do Arteta e não de demitir treinador. Eu sei que essa cultura é um pouco difícil para a gente aqui no Brasil. Eu mesmo não concordo com ela. Eu peço a demissão do Renato Paiva. Só que eu estou querendo te trazer um ponto de vista diferente daquilo que você já vai ver em todos os canais. O Arteta é um cara que é campeão na carreira dele, né? Ele é um cara que ganhou a Copa da Inglaterra, temporada 19-20, ganhou as Supercopas da Inglaterra em 20-21 e 23-24. Então, o Arteta é um cara que tem títulos na sua carreira. É o que eu falo. Será que o Paiva tem esses títulos todos para você poder cravar que ele é bom, que ele entrega e que você pode reformular um elenco inteiro à luz dos pensamentos do Paiva que o negócio vai dar certo? Eu acho que é aqui que é a grande questão, entendeu? Mas, de qualquer forma, se você for olhar para o exemplo inglês, para o exemplo dos Gunners, eles foram vice-campeões nas últimas 2 temporadas da Premier League. E, novamente, né, 13 pontos do Liverpool atualmente e 5 pontos do City na outra temporada. O Arsenal está classificado para a semifinal da Champions, vai enfrentar o PSG, que é adversário do Botafogo no Super Mundial, o que mostra que a estratégia do clube deu certo, cara. Você pode falar o que você quiser, o Arsenal não ganha, mas deu certo. Os caras podiam ter perdido um excelente treinador, que é o Arteta. E os caras depois conseguiram conquistar títulos, né? A Supercopa, por exemplo, no caso da Inglaterra, Copa da Inglaterra, os caras conseguiram manter o Arsenal competitivo. O Arsenal pode não ter ganhado o título, mas é porque do outro lado você tem o Liverpool, né, cara? Do outro lado você tem o Manchester City. Não é fácil competir com essa galera também. O que o John Textor está tentando quebrar
é com a prática, muito comum no Brasil, de demitir treinador em função de maus resultados. Quer dizer, você não demite treinador em função de uma convicção, em função de um estilo que o próprio de jogo que o próprio clube defende. Você demite porque o cara perde jogo. Ele está querendo mudar isso. Eu sei que a torcida está toda contra isso, mas é o que o Texas está tentando fazer. Essa alta rotatividade de treinadores que nós já experimentamos na era Texas lá em 2023 traz uma grande instabilidade para o clube e para o time, obviamente, né? Para a torcida, para todo mundo. Não vou repetir, mas exige período de adaptação. Então, imagina um técnico chegar agora. Que tempo esse cara vai ter para se adaptar a esse elenco, conhecer esses jogadores, treinar? Por outro lado, a continuidade pode ter alguns benefícios. Eu não estou te dizendo que eles vão se concretizar, mas eles podem acontecer. Porque o treinador que continua pode finalmente implementar os seus processos de treinamento, suas metodologias nos treinamentos, pode em algum momento conseguir fazer com que o elenco conheça a força do seu estilo de jogo, adapte a forma dos jogadores jogarem ao seu estilo de jogo, fazendo ajustes pontuais e o Botafogo passar a render. E o Textor defende isso, cara. E o Textor defende isso. Porque ele entende que a forma mais eficaz de corrigir os rumos é ajustar o elenco ao sistema do treinador, como foi feito no Arsenal. Então, cara, assim, é complicado. Você precisa de reforços? Claro que precisa de reforços. E o Texas já disse que eles virão no meio do ano. Por exemplo, o Wendel você já sabe. Mas terão outros. Você pode até discutir comigo quais são os perfis de jogadores que o Botafogo precisa para alinhar o time e o elenco ao que precisa o Renato Paiva. Agora saiu essa notícia, eu até trouxe aqui no vídeo da manhã, esse é o vídeo da tarde, né? De que os empresários do Igor Jesus estão em Roma buscando uma proposta na casa dos 30 milhões de euros para o Textor poder vender o Igor Jesus depois do Mundial. Será que o Igor Jesus é o tipo de centroavante que se adapta ao que o Renato Paiva quer? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu não estou dizendo que o Igor Jesus é um atacante ruim. Muito pelo contrário, um cara que vai ser vendido por 30 milhões de euros aproximadamente para o futebol europeu, porque ele joga muita bola. Eu gosto muito do Igor Jesus. Brabo, centroavante, camisa 9, bom de bola. Só que uma das primeiras coisas que você sabe que o Renato Paiva fez quando chegou no Botafogo, o que foi? Foi começar a mudar a forma como o Igor Jesus jogava. Ou seja, a forma como o Igor Jesus jogava com o Arthur Jorge não é a forma como Renato Paiva, enxerga um camisa 9 dentro de campo. Talvez vender o Igor Jesus por 30 milhões de euros, trazer um atacante, um camisa 9 bom de bola, de 15 a 20 milhões de euros, um camarão, um cara que vem para resolver e que seja alinhado a forma de jogar do Renato Paiva, pode fazer com que esse Botafogo que está desajustado e não cria nada passe a criar, porque aí é o cara que já está acostumado a jogar no estilo posicional, é um cara que já está acostumado com aquela prática, aquela metodologia, aquela filosofia de jogo, porque ele já jogou assim em outros clubes. Experiência que talvez o Igor Jesus não tenha tido, e por isso talvez ele não tenha conseguido performar tão bem até aqui. É exatamente isso que o Texor está dizendo. O Texor sabe o que é o tal do estilo de jogo posicional. E o Texor quer isso. Ele imagina que o Botafogo Way vai ser construído a partir desse tipo de filosofia. E isso eu peguei o Igor Jesus como exemplo porque é a matéria que nós temos agora, né? Mas não é só sobre o Igor Jesus. São sobre os pontas, são sobre os laterais, são sobre os meias, são sobre os zagueiros. Será que o nosso time tem essas características? Aí eu vou falar do planejamento do Botafogo. É chover no molhado, dizer que o Botafogo errou no planejamento. Mas, se você vai precisar reajustar o elenco inteiro para poder jogar como o Paiva quer, isso mostra que o nosso scout errou na contratação do Paiva. Porque o nosso scout deveria ter identificado que um técnico que vem para poder
Implementar um estilo de jogo posicional no Botafogo não encaixaria com as características de um elenco que não joga o tal do futebol posicional. Ué, se os caras não estão conseguindo se adaptar às ideias do Renato Paiva, se eles não executam o que o Renato Paiva está pedindo, é porque os caras não jogam esse estilo de jogo. Se os caras jogam outro estilo de jogo, por que você contratou então um técnico para trazer um outro estilo de jogo? Gente, o Botafogo era campeão brasileiro da Libertadores. Era hora de mexer no estilo de jogo do Botafogo ou trazer um técnico que fosse dar uma continuidade? A gente sabe que técnico nunca vai repetir o trabalho do anterior. 2023 provou isso. Ninguém conseguiu reproduzir o trabalho do Luiz Castro. Mas, ao que parece, e quando você ainda diz que vai reformular o elenco à luz do que deseja o Renato Paiva, para que ele tenha jogadores que possam colocar o seu estilo de jogo em curso, parece que você mudou tudo da água para o vinho. Então, assim, o Botafogo nesse momento, está passando por um momento de inflexão no meio de uma temporada. Eu acho que é meio óbvio dizer que 2025 vai ser um ano que o Botafogo dificilmente vai lutar por um título. O Renato Paiva vai ter esse turno e o retorno para implementar, mudar na janela os jogadores e eventualmente preparar o time para o ano que vem. E se ganhar alguma coisa no meio do caminho, vai ser por pura aquelas coisas que acontecem no futebol, né, cara? Dá um encaixe que ninguém explica, que foi o que aconteceu com o Arthur Jorge, né? Vamos lembrar. O Arthur Jorge chegou aqui com um time que ele olhava para o lado, ele era Damian Soares com 38 anos na lateral direita, era Hugo com uma avenida atrás dele na lateral esquerda. Porra, o cara tinha. Cara, Diego Hernandes em campo, porra, Oscar Romero, era um time doido aquilo lá. Tiquinho machucado, não tinha reserva era o Matheus Nascimento que se machucou também. Né? Você não tinha o Luiz Henrique, não tinha o Almada direito, não tinha o Luiz Henrique direito ainda, você não tinha o Almada. Quer dizer, e o cara encaixou aquilo ali, trouxe reforços que também encaixaram e o time sabia o que tinha que fazer dentro de campo. Então, assim, cara, esse momento do Botafogo não é fácil. Vou te dar algumas informações agora do dia, né? Para você ficar por dentro de absolutamente tudo do Botafogo. Vou até compartilhar uma tela aqui com vocês para poder ilustrar, porque essa notícia é bem legal. O Botafogo, cara, fechou uma parceria com a Oxy Câmeras Hiperbáricas. E com isso o Botafogo vai ter aí um equipamento de alta performance para a recuperação dos seus atletas. Isso é muito legal, né? A gente sabe como o futebol brasileiro tem um calendário apertado. É jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então você ter a melhor tecnologia possível para recuperar os jogadores do Botafogo, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Então, mais um passo no sentido de estruturar o clube, mais um passo no sentido da modernidade. Parabéns ao Botafogo aí pela parceria, que isso possa rapidamente trazer resultados ao Botafogo. De resto, meus amigos, esse jogo contra o Fluminense, cara, era um jogo para o vestiário se fechar. Era um jogo que talvez nem para o Renato Paiva dar treino. Ou pelo menos, cara, dá o treino, mas o principal não vai ser o treino em si. O principal é fechar os jogadores dentro do vestiário, um olhar na cara do outro, e se cobrarem. Lavar roupa suja. Deixar os jogadores colocarem para fora tudo aquilo que está chateando os caras. Da mesma forma que o Renato Paiva também poder olhar para os jogadores e dizer tudo aquilo que está chateando ele. Os jogadores não vão embora da noite para o dia. Por mais que o Texel possa querer mexer no elenco, os jogadores não vão embora da noite para o dia. E o Renato Paiva está muito claro também que não vai embora da noite para o dia. Então, se os jogadores forem um pouquinho mais inteligentes e o próprio Paiva for um pouquinho mais inteligente, eles se dão as mãos e tem tempo da gente recuperar essa temporada. O Botafogo não está eliminado da Copa do Brasil. O Botafogo não está eliminado da Libertadores da América. O Botafogo tem 9 dos 11 titulares campeões brasileiro e da Libertadores. O Botafogo tem um campeonato brasileiro inteiro pela frente para se recuperar. Outras equipes vão oscilar. O Botafogo começou oscilando. Outras equipes começaram muito forte. Daqui a pouco o Botafogo acelera para ficar forte também.
E daqui a pouco, quem está forte hoje dá aquela oscilada que você sabe que vai acontecer em algum momento com todas as equipes, inclusive Palmeiras e Flamengo. O mais importante, eu sempre digo isso aqui no canal do Manel, o mais importante não é se iludir de que não haverão oscilações durante os trabalhos. As oscilações sempre existirão. O mais importante é você voltar ao foco das vitórias o mais rápido possível, que a sua oscilação dure o menor espaço de tempo possível, para que você possa não ter um prejuízo tão grande a partir delas. Que o Arsenal, que o Arteta e o sucesso que os Gunners vêm vivendo nessa temporada possam inspirar e iluminar as escolhas do John Textor e do Renato Paiva, bem como a dos jogadores, que estão devendo e precisam mostrar mais dentro de campo. Espero que consigam contra o Fluminense logo agora nesse final de semana. Um grande abraço para vocês que ficam e tem live mais tarde, hein? Fui, 6 horas.